volume 2, minha gente? 2. Quem é o volume 2, que é do paralelepípedo? É 3 vezes 4 vezes 18. É. 4 vezes 3 vezes 18. Ou 18 vezes 3 vezes 4. Em qualquer ordem vai dar o mesmo resultado. Quanto foi que deu isso aí? Quem fez as suas contas aí do A e do B? É a mesma coisa de 18 vezes 3 vezes 4, 12. 18 vezes 12, não foi? Quanto foi que deu, minha gente? Dá 216. Exatamente. 216 centímetros cúbicos. Aí pronto, ó. Usa o que a questão deu pra gente. Óbvio que essa questão aí foi do Enem também. Aí você tem que o volume 1 é igual ao volume 2. Mas quem é o volume 1? É A elevado a 3. Quem é o volume 2? 216. Então, você vai pegar... Como é que eu tiro isso aqui? Nas questões anteriores, a gente viu que quando era elevado ao quadrado, a gente passava a raiz quadrada. Esse aqui é elevado ao cubo. Então, como é que a gente faz? Passa a raiz cúbica, tia. Exatamente. Passa a raiz cúbica de 216. Aí, quem é raiz cúbica de 216? É um número que, multiplicado por ele próprio 3 vezes, tem que dar 216. Vocês lembram qual é o número? Era 6, não era não, tia? 6. Era 6. Exatamente. Por quê? Ó, 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 6, 216. Alternativa correta, letra B. Uma dessas no Enem vocês não errariam, né? Daria para fazer? Não, tia, agora que eu tô vendo que ela é fácil. Não é muito fácil, muito. Tia, mas no final ele não precisa colocar cúbico, né? Não Porque a precisa. gente tirou a raiz, né? Exatamente. É só linear, é só a aresta que você está achando, tá bom? Você não está achando nem a área nem o volume, tá bom? Entendi, professora. Obrigada. Nada. Segunda. Essa segunda aqui a gente... Professora, volta rapidinho, bem no primeiro slide, rapidinho. Ok, Juan. Diz aí as dúvidas, Juan. Até que eu entendi, professora. Entendeu? Daria para fazer uma dessas? Daria. Ótimo. Eu tô só terminando de anotar aqui, professora. Tudo bem. Mas ainda hoje eu mando ele para vocês, na hora que terminar essa aula. A gente só vai completar essa aula. Tá bom. Pode passar, então. Ótimo. Segunda. A segunda também é do Enem. Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar uma caixa de papelão e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico. Aí o objeto tem formato cúbico de 80 centímetros de aresta. Ele não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas, vai ter aqui as caixas, com dimensões diferentes conforme descrito. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço possível, o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número 1, 2, 3, 4 ou 5. Ei, Juan, durante a aula pela manhã a gente já viu que uma dessas caixas aqui a gente já pode eliminar. Vê se tu consegue ver aí qual é, Juan. Que não vai servir, não. Faz de conta que é tu, ó. Tu tem um cubo, um objeto no formato cúbico, e cada aresta mede 80 centímetros. Qual é dessas caixas aqui que a gente já pode dispensar, sem fazer nenhum cálculo? A caixa número 1. Vê direitinho qual é. A caixa número 1 é cúbica. Caixa de número 2. Vê se é a do número 2, vê se tu concorda com os colegas. Sim, porque Por ela é quê? menor, né? Exatamente. Obrigada, meu povo, Gabriel e todos vocês. Essa caixa aqui, a gente já vai dispensar ela, sem fazer nenhum cálculo. Por quê? Porque a aresta do objeto é 80 centímetros. Tem como a gente colocar
um objeto aqui que a aresta dele é 80 centímetros em uma das dimensões dessa caixa, que é só 75? Não. Não, então ela está fora. Você não ia perder seu tempo fazendo o cálculo dela. Aí você vai ter que fazer o cálculo de todas as outras, porque todas as outras é possível colocar esse objeto, né? Tá? Caixa 1 é possível, a caixa cúbica, então o volume da caixa 1 vai ser que 86 vezes 86 vezes 86. Você tem que ver esse valor aí. O volume da caixa 3 você vai achar multiplicando 85 vezes 82 vezes 90. Calcula quanto que vai dar esse volume. O volume da caixa 4 vai ser 82 vezes 95 vezes 82. E por último, o volume da caixa 5. 80 vezes 95 vezes 85. Nesse ano aí, a gente poderia dizer que essa questão aqui foi um pouco trabalhosa, porque você teve que fazer 4 cálculos, né? No entanto, você não pode dizer que ela é difícil, pode? Nossa, muito ruim. Não, tia. Não, né? ABC. Algum de vocês já fizeram essa conta? Quanto que deu aqui a 1? Já. A 1 deu 636.056. 636.056 centímetros cúbicos, né? Porque está em centímetros. O da 3, desculpa. O da A 3. 3 deu 627.300. Observe que nessas duas a gente já poderia eliminar uma, né? A 1 já está eliminada, confere? Confere. Porque ele quer que o objeto se encaixe no interior dela, né? O que tenha menor espaço. Então, com certeza a caixa 1, ó, vai sobrar mais espaço que na caixa 2, não é? Porque tem menor volume. Aliás, desculpa, 2 não, 3. Que a 2 a gente eliminou. Vamos ver o que acontece na 4. Qual o valor que vai dar na 4? 638.780. 780. O que a gente pode dizer dela? Com relação às outras duas, não, a E 3, também né? está eliminada, porque ele quer o menor resultado. Exatamente. Então, a gente eliminou a 4, eliminou a 1, continua com a 3. Vamos ver se a 5 dá um resultado menor. Tia, 5 eu não fiz, não, mas eu vou fazer aqui rapidinho. Pois vamos lá. Se alguém tiver feito, diz aí pra gente quanto que deu, Sayane. Bora lá, participação especial. Oi, tia. O que deu essa 5? Não vale esperar na criatura. Tem que O que foi, calcular. tia? Oi, tia. Bora, criatura. Veste a camisa do terceiro. Eu quero todo mundo com a camisa do terceiro. E tia, só não me ilude não, que eu não sei nem o que eu faço em abril. 646.000, tia. 646 mil. Eu não ouvi não, Sayane. Obrigada. Tia, eu não posso me iludir muito, porque vai que eu não passo em abril. Não tem essa história, não. Todo mundo tem que passar. Não tem essa história. Só vale pensar positivo aqui. Então, o volume 3 está correto, né, professora? A caixa número 3. Exatamente. É ela que ele deve escolher, né? Esse casal. Então, é a caixa 3. Eu nem coloquei a alternativa. Deixa eu ver se eu coloquei lá na frente. Não coloquei. Então, deve ter alternativa. Tia, eles tinham que escolher o menor valor, era? Aqui, ó. Tá aqui essa informação. Vamos ler essa informação aqui, ó. Eu estou selecionando. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba de modo que sobre o menor o quê? O menor. Espaço livre em seu interior. Ficou claro o que é isso? Imagina você guardando um objeto, ó, com aquelas dimensões. Qual é que vai sobrar menos espaço no interior dela dessas 4 que a gente acabou de fazer a conta? Qual delas? Deu para entender ou não, gente? Deu. O Gabriel não deu. Quem explica de outra maneira para ele entender? Quem explica com suas palavras, que às vezes a gente entende melhor com as palavras do que só fazendo conta.
Vai explicar aí? Alguém quer explicar para o Gabriel, para ver se ele explica, se ele entende melhor? Olha só, Gabriel. O volume que você vai colocar dentro da caixa é esse, ó. Tem 80 centímetros. Se quiser, pode até calcular o volume dela. Vai dar 80 vezes 80 vezes 80. Quanto que dá 80 vezes 80 vezes 80? 64 vezes 8, 512. Isso, Laira, tem que ser o menor valor. 512 mil. 512 mil, professora. 512 mil. Vamos explicar de outra maneira para o Gabriel aqui, para quem não está entendendo ainda. Olha só, Gabriel, tu vai guardar essa caixa aqui, ó, que ela não pode ser desmontada. Aí o casal quer saber qual dessas 4 caixas aqui, na realidade 5, só que a gente eliminou a primeira, porque 75 aqui, ó, não vai dar para colocar uma coisa que mede 80, né? Se isso aqui só tem 75 centímetros, então a gente eliminou essa caixa 2. Ele quer saber, entre a caixa 1, 3, 4 e 5, qual é a que se encaixa melhor esse objeto aqui, ó, o objeto cúbico, tá? Aí, qual é a que se encaixa menor? É a que sobra menor espaço no interior dela. Por exemplo, qual dessas 4 aqui, minha gente, é a que vai sobrar mais espaço, que esse objeto vai ficar todo folgado dentro dela? A 5, A 5. porque a caixa é maior. Exatamente. Se ele for um objeto que quebre, né? Observa que na mudança, esse objeto vai ficar totalmente solto, um objeto de 512, o volume dele, para colocar numa caixa de 646 mil centímetros, vai ficar muito folgado, vai ou não? Muito espaço livre, Sim. não é? Então, a que vai ficar menos espaço livre é aquela que deu o menor volume. E a que deu o menor... Agora eu entendi, professora. Ah, maravilha. E a que vai sobrar menor volume, que vai sobrar menos espaço é a 3. Porque é a que tem Tia, menor volume. Oi. mas chega na hora do Enem e a gente tá meio que com pressa de terminar a questão logo. Se eu multiplicar os valores e pegar o menor, dá certo assim também? Dá, eu estou fazendo isso aqui para reforçar para o Gabriel, você só ia multiplicar. Agora, cuidado, porque tem gente que chama isso aqui de pegadinha, eu não chamo de pegadinha. Essa caixa 2 aqui, ó, você tem que eliminar. Observa que você próprio pode pensar, eu posso colocar uma coisa de 80, que mede 80 um lado, em uma caixa que só vai até 75? Não. Não, né? Então, Não. não com isso, tá? Sempre tem coisa desse tipo aí. Eu não chamo pegadinha. Tá? Algumas pessoas até sim, mas eu não acho que é pegadinha, é só ter muita atenção. Isso vale para matemática, química, física e até as humanas também, não é? Não tem questão de português, se coloca aqui as exceções? Sim ou não? É, Não deu para ouvir direito, não. Fala de novo aí, colega. tia, às vezes o Enem gosta mesmo de testar a gente. Exatamente. E se você multiplicar essa 2 aqui, ela que vai dar o menor volume, tá? Aí teve aluno nessa época aí que com certeza marcou ela, tá? Mas aí ela não pode, ela está eliminada de início. Beleza? Podemos ir para a próxima? Pode. Sim. Pois Pode, vamos. tia. Terceira. Terceira não, primeira aí da... Ah, essa daqui é legal também. Isso aqui é uma caixa sem tampa, feita Essa daí parece com a do chocolate, né, tia? é, feita de madeira, porque cada parte dessa aqui de madeira é um prisma. Vê se vocês entendem isso. Cada placa aqui de madeira é um prisma. Dá para ver ou não? Ó, se eu fizesse um corte aqui, ó. Essa placa aqui de madeira é um prisma. Vê se vocês estão entendendo isso que eu estou falando. Entendeu isso, Lia? Entendi, professora. Se cortar ele e separar e botar ele com as duas bases, vai virar um prisma, né? Exatamente. É bem fininho, mas é um prisma. A altura desse prisma aqui é meio centímetro, tá? Mas aí não é isso que a gente quer. A gente quer o prisma maior formado por todas as placas, né? Todas as partes de madeira. Então, vamos lá.
que aconteceu? A pessoa pegou essas partes de madeira, juntou tudinho e formou uma caixa. Aqui, ó, uma caixa sem tampa. Observa que cada uma tem 0,5 centímetro de espessura, tá? Depois, o que foi que ele observou? Que a parte aqui de fora da caixa que ele construiu mede 51 centímetros de largura, 26 centímetros de comprimento e 12,5 centímetros de altura. Só que ele não quer isso. O que que ele quer? Ele quer o volume interno. Ele quer o volume interno dessa caixa. Pergunta para quem não estava na aula que a gente resolveu. O volume interno é a mesma coisa de calcular com esses números do volume externo? Não. Não é? Observa que eu tenho, deixa eu colocar de vermelho mesmo, essa perdazinha aqui, ó. Esse pedacinho aqui e esse pedacinho a menos. Esse pedaço aqui que eu estou cortando aqui é diferente desse. Dá para ver, Juan? Dá, professora. Que essa parte aqui de 51 é diferente desse aqui que eu estou cortando aqui dentro. Quanto que vale essa parte de dentro que eu estou cortando? 50 centímetros? Exatamente, 50, porque cada uma tem meio, então você vai tirar. Essa de 51 vai ficar 51 menos meio de um lado e menos meio de outro lado. Então, vai ficar só 50, certo? Como se aqui fosse o nosso A, esse aí não. Vamos chamar o de dentro, o nosso A, o nosso B, e aqui a altura, o C. Então, o nosso A passou a ser 50 centímetros dentro da caixa, certo? O B, o que que aconteceu com o B aqui, ó? Com o B de fora, o B', vamos chamar de um B' aqui fora. Por fora, ela é 26. Só que, de novo, eu tenho um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui, ó. Então, esse B aqui só é esse pedacinho interno aqui. Quanto que vale o B? É 25, né, tia? Isso, 26. Tira meio aqui desse lado. E tira meio da espessura lá do outro lado. Então, você ficou com 25, não foi? 26 menos meio mais meio vai dar 1. Então, vai dar 25. Então, o B é igual a 25 centímetros. E, por último, falta o C, que a gente está chamando aqui da altura. Quanto que vale o C? Esse aqui de fora é 12,5. Esse aqui de dentro, ele vai daqui até o final. Se eu fosse pegar o de dentro, é como se fosse pegar aqui, ó. Tem que tirar a partezinha aqui do meio, aqui embaixo. Ver se dá para ver E isso. tia, qual é o lado C? Não é o que é o congruente ao A, não? Aqui, ó, o lado C é essa altura aqui. Veja aqui dentro da caixa. É a altura da figura. É esse Ah, entendi. igual aqui, que é um selinho, porque eles não são iguais, né? Aqui é o A', e aqui é um B'. Então, quem é o C que a gente quer? Eu vou tirar duas metades do C, vai ficar 12,5 menos meio menos meio. É assim que a gente vai achar o C? Não, tia. Tira só o 0,5, né, não? Exatamente. O C você só vai tirar esse pedacinho aqui de baixo, ó, porque o C começa daqui para lá. Essa partezinha aqui para triscar no chão, na base, vale meio aqui embaixo. Então, você só vai tirar ela. Tem que tirar a parte de cima? Não, né? Em cima ela tá toda, tá? Então, você só vai tirar uma metade. Que vai ficar 12, né? Na realidade, esse meio aqui que eu tô tirando é a espessura da base. Dá para ver? Dá, tia. Pronto, agora você tem tudo. O volume desse prisma aí vai ser 50 vezes 25 vezes 12. Esse produto aí dá quanto? 50 vezes 25 vezes 12. Dá 15 mil. 15 mil. 15 mil centímetros cúbicos. Só que ele quer a resposta em metros. Aí você vai lembrar, metro cúbico
decímetros cúbicos e o nosso que está em centímetros cúbicos. Lembra que quando eu estou me deslocando no volume, eu aumento ou diminuo de 1.000 em 1.000, viu? Então, daqui para cá, 15.000. E 20 para decímetro, divide por 1.000, vê se vocês concordam que vai dar 15. 15 decímetros cúbicos. Você não vai dividir aqui por 1.000? Confere? Sim. Certo? Aí a gente Tia, desde demonstra. manhã, agora que eu vim entender por que é que multiplica por 1.000. Porque o cúbico, ele é por 100, né? Que ele tem duas casas, né? Decimais. O cúbico é por 3, é 1.000. O quadrado O quadrado, tia, desculpa. O quadrado que tem duas casas decimais e o cúbico é 3, né? Exatamente. Quando você tem metros quadrados, decímetros quadrados, centímetro, que é quadrado? Quadrado e centímetros, quadrado e milímetros, eu digo quadrado e coloco cúbico. Quadrados e milímetros quadrados. Toda vez que eu estiver me deslocando aqui, ou eu aumento de 100 em 100, ou diminuo de 100 em 100, divido por 100, tá bom? Dependendo para onde eu estou indo. Como aqui é cúbico e a gente quer voltar aqui para metro, a gente divide por cada casa para outra. Para não ficar difícil, você pode, como a gente quer chegar aqui próximo, você pode dividir por 1.000 cada um. De centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, dividindo por 1.000, fica só 15, né? Fica 15 decímetros cúbicos, mas a gente quer metro. Então, é só pegar 15 para vir para metros cúbicos e dividir por 1.000. 15 dividido por 1.000, todos vocês que estão com o pé no terceiro ano sabem fazer, né? Vai ficar 0,015. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros, então vai ficar 3 algarismos aqui antes da vírgula. Agora eu tenho metros cúbicos. Ficou claro? Alternativa C. Ficou, tia. Ótimo. Se alguém tiver dúvida, não vale ter vergonha, viu? Tem que perguntar. Volte bem que nesse finalzinho, professora, que eu não entendi bem que quando a senhora falou de movimentar a vírgula. Aqui, ó. Como é elevado ao cubo, tu tá falando de volume, aí tem 3 dimensões. Se você for aumentar, você multiplica por 1.000, de uma casa para outra. Se você for de voltar aqui, você divide por 1.000. A gente não tá lá em centímetros cúbicos, Juan? Sim, Por que quem está em centímetro cúbico? Porque as medidas que a gente estava em centímetro, né? Ó, a gente está em centímetros cúbicos. Aí a gente quer colocar a cor diferente para ficar mais fácil. A gente quer sair daqui de centímetro e vir para cá, ó. Então, como é que eu faço? Eu pego e divido por 1.000. Então, vai ficar 15.000 dividido por 1.000. Aí, essa conta é facílima, né? Cancela os 3 zeros, ou divide tudo por 1.000, falando corretamente. Tudo dividido por 1.000 fica 15 sobre 1, que é igual a 15. Mas esse 15 ainda não é que a gente quer, é decímetros cúbicos. Entendeu agora, Juan? entendi, professora. Aí, como é que eu faço para mim sair de decímetro para ir para metro cúbico? Eu quero sair daqui e vir para cá. Como é que eu faço? Divide por 1.000. Divido por 1.000. Sempre que eu quiser voltar mais um, divido de novo por 1.000. Sempre de uma casa por outra é dividir por 1.000. Voltando aqui. Então, vai ficar 15 dividido por 1.000. 15 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 0,015. E agora, metros cúbicos. Ok? É porque eu pensava que depois da vírgula tinha que ficar 2 zeros. Não tem. Tem que ficar 3 algarismos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Confere? Para tu não errar, Agora eu entendi. para tu não errar. Quanto que fica 15 sobre 100? 0,15, né, tia? 0,15. Exatamente. Entendeu, Juan? Entendi, tem que ficar Ó, 2 números depois da vírgula. exatamente. Se fosse 15 sobre 10, quanto que é isso, sem fazer nenhuma conta?
1,5. 1,5. 1,5. Só vai ficar um número aqui depois da vírgula. Beleza? Podemos ir para a segunda? Sim. Pode. Vamos lá na segunda. Oi. Assim, tem esses centímetros, milímetros, decímetros. Aí, de acordo com o número que está elevado, aí é o total de zeros que vai dar no número. Tipo, tem 3, aí vai ser 1000. Isso mesmo. Entendi. Se você tivesse, ó, sem nenhum expoente, como é que ficaria? DM, CM, MM. Não tem um milímetro, centímetro, decímetro, Só metro. 10, né? Pra Só dividir. 10. Exatamente. De um para outro aqui eu só vou dividir por 10. Por 10. Entendeu? Na hora que eu coloco lá em cima o quadrado, aí já vira 100. Coloquei o cubo, já vira 1000. Ficou claro? Aí, se não for quadrado nem cubo, é por 10, Só né? 10. Exatamente. Exatamente. Beleza? Por exemplo, se a gente tiver aqui 100 centímetros, quero vir aqui, ó, para cá. Divido só por 10. 100 milímetros, desculpa. 100 milímetros para vir para centímetros, vai virar o quê? 90. Não. Tu vai dividir por quanto? Ah, vai dividir por 10. Isso, aí vai virar que número? 10. 10. Só isso. É tão fácil que ninguém nem acredita, né? 100 dividido por 10 dá 10. Se eu tiver 10 centímetros, quero ir para milímetro, multiplico por 10. 10 vezes 10, que vai dar 100. Beleza? Pronto. Pois vamos lá para a próxima. Vamos ver qual é a próxima. Não esqueçam de revisar a lei do seno, lei dos cossenos, viu? MMC, MDC, tudo isso. Essa questão aqui, vamos lá. Gente, a senhora não acha pouco tempo, não? É só 1 hora para a prova de matemática. Termina não sendo, por quê? Porque no dia do Enem vocês vão ter que fazer quantas questões? 40 e... É 45. uma. E 45 no dia da prova. 45. São 4 horas, né, que você tem? Ou é 5? São 5 horas, se eu não me engano. 5 horas, professora, de provas. É junto com o quê? Matemática? É com redação agora, é? É junto com outro... Ah, não, são todas exatas. Mudou. É Química, história, física. é Não, história e biologia. não, minha gente, é só as exatas, não é não? É física, É. Física, química, matemática. matemática e o que mais só, né não? Educação física. Educação física? Não, porque no dia do Enem. Porque no dia do Enem. Matemática. Pois é, ó. E vocês vão ter tudo isso aqui, eu não sei quantas questões das outras provas, né? Porque eles misturam, né? Tem questões que vocês nem sabem, mas dá para ver algumas as que são de física e química, né? E mais 45 de matemática. E vocês têm mais ou menos 5 horas, não sei se é 5h30 ou 5 horas. Então, o que que acontece? Se a gente pegar e botar para a prova de matemática quarta-feira, vocês terem 3 horas para fazer a prova de matemática, só 10 questões, a gente vai estar preparando vocês? Não. Não vai, né? Porque na minha prova, vocês vão ter 1 hora para 10 questões. Só 10 questões. Então, a gente tem realmente que estar se preparando para isso. Não adianta a gente estar dando um mundo todo de tempo para vocês no dia da prova, se no dia do Enem vocês não vão ter esse mundo todo de tempo. Vocês vão ter que fazer o negócio aperreado lá, tá? Ainda que tenha que fazer com a maior calma do mundo, viu? É na fé, tia, porque eu demoro para responder as questões. Tem que treinar, tem que treinar. A única maneira de ficar cada dia melhor é treinar. Uma coisa boa que eu sempre pedia para os alunos do ano passado é colocar um cronômetro. Coloca quando você pega essa lista, por exemplo, que você já respondeu, e coloca o cronômetro lá e vai resolver, para ver em quanto tempo você resolve ela. Entendeu? Para ver o seu tempo. Então, vamos continuar aqui. Eu até Ok. que faça, professora, eu até que faça as questões rápidas.
O meu problema é interpretar a questão e entender o que está pedindo. Eu levo mais tempo tentando entender do que resolvendo ela. E deixa eu dizer que isso aí não é o problema só seu. E nem é só na matemática, não é? Nas outras matérias também. É ou não? É. Eu tenho percebido, quando eu estava lá no colégio, que na hora que o professor lê a questão para vocês, às vezes tem a questão da prova. O aluno sabe resolver a prova inteira, certo? Agora, quando você está sozinho ali tentando ler aquela pergunta, você não consegue entender. Então, a gente tem que treinar mesmo. É a única saída, tá? Eu vou ver se coloco mais ainda questões naquele lá no formulário para vocês irem treinando resolver sozinhos. Porque no dia da prova vocês vão resolver sozinhos. E porque quanto mais treinar, mais aprende, tá? E tenta ir circulando, bota as informações que estão dadas na questão, vai botando na figura para ver se vai abrir na sua mente e vendo o que a questão pede. Uma coisa importante é você ficar atento no que é dado e o que é pedido da questão. Vamos ver, por exemplo, essa daqui, ó. Nessa figura aqui a gente tem um prisma. É verdade que aqui é um prisma, Juan? Por que que isso aqui é um prisma, minha gente? Ajuda aqui o colega. Por que que isso aqui é um prisma? Porque ele tem duas bases paralelas e congruentes. Exatamente, ó. Essa base aqui é igual a essa outra aqui de cima, que eu vou circular para não ficar confuso, tá? Então, elas duas são paralelas e congruentes. O que que é isso? Tem a mesma medida, tá? Então, observa que A, B, C é semelhante à figura D, E, F, tá? Então, se isso ocorre, pronto, você já sabe que isso é um prisma. Vamos lá, o que que ele diz? DE vale 6, EF vale 8 e cadê DE? É perpendicular a EF, DE é perpendicular a EF. Relembrando, o que que é perpendicular? É a mesma se cruza. Forma um ângulo de 90 Um ângulo de 90 graus. graus. Então, quer dizer que essa base aqui, ó, esse ângulo aqui mede 90 graus, tá? Tanto na base inferior como na base superior. Beleza? E qual é a pergunta dele? Se o volume desse prisma é 120 centímetros cúbicos, a sua área total em centímetros quadrados é? A gente quer saber quem é a área total. Lembrando que a área total é a área lateral mais as duas áreas da base. Confere? Confere. Se você vê se desse jeito fica mais fácil, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vê se fica mais fácil assim. Aí você poderia perguntar, professora, em todos os prismas isso aqui vai valer? Sim, certo? Em todos os prismas isso aí vai valer. Isso aí é chamado de área total. Ficou claro o que que é isso aí? Por que que é 2 vezes a área da base? Porque a colega acabou de explicar, a gente tem duas bases iguais e paralelas. Então, se você calculou uma, você dobra esse valor. E a área lateral é a área desses retângulos laterais aqui, ó. Quantos retângulos a gente tem na lateral? Quantos retângulos a gente tem? 3. Um em E cada lado, né, professor? Exatamente, a gente tem 3. Deixa eu classificar quais são os 3. Quem é o primeiro aqui, ó? Vê se confere que é esse retângulo aqui, ó. O D. de 6 centímetros. Se alguém não estiver entendendo, fala, viu? Dá para ver que a gente tem esse? Dá. Tá. Quem é a base dele? A base dele vale quanto? 6 Seis. centímetros. 6. A área de um retângulo não é base vezes altura? Então, a gente sim, precisa dessa altura aqui, ó. A gente tem essa altura? É Não. B, dá para ver que EB é igual a CF, que é igual a AD, Dá. é igual a essa, que é igual a essa. Dá, não dá? Dá. Pois a gente tem que achar o valor dela. Como é que eu faço para achar o valor dela?
utilizando a área que ele deu, o volume que ele deu para a gente. Lembra que a gente viu lá no início que o volume é a área da base vezes a altura, certo? A área da base dá para a gente encontrar, porque a área da base, deixa eu procurar aqui um espaçozinho, vou dar aqui a cor. A área da base aqui da gente é um retângulo, tá? A área da base. A área da base é um retângulo, desculpa, um triângulo retângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? A Pra base gente? é 6 e aqui é 8. A área de um triângulo que vocês conhecem, como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Exatamente. Colocando isso aqui para ver se dá para entender. Ó. A área da base é igual à área do triângulo. Então, a área da base vai ser igual à base, que é 6, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Aí você poderia perguntar, professora, por que isso? Porque o triângulo é retângulo. Toda vez que o triângulo for retângulo, deixa eu botar o nome triângulo para ficar mais claro. Basta que vocês multipliquem os dois catetos, tá? Toda vez que o triângulo for retângulo, basta multiplicar os dois catetos. Ficou clara essa informação? Em qualquer ordem, tá? Eu poderia ter esse triângulo aqui, 6 e 8 aqui, ó, deitado. 6 e 8. E vai dar, desculpa, eu quero botar 8 e 6, que é o maior primeiro. 8 e 6. Vai dar o mesmo resultado, porque a gente tem um produto. Então, fecha o olho e multiplica os dois catetos. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Então, a gente já tem a área da base. A área da base é igual a 24 centímetros quadrados. Professora, e não pode multiplicar 6 vezes 8 dividir por 2, não? Pode sim, vai dar o mesmo resultado. 6 vezes 8 vai dar 48, né? Aí 48 dividido por 2, 24. 24, fechou. Beleza. Então, por que que a gente fez esse cálculo aí? Porque a gente precisava botar aqui, ó, na área da base. A área da base é 24. E por que que a gente fez isso? Porque a gente quer achar esse H aqui, ó. Esse H é esse mesmo H aí. A gente não tem o volume? Aqui o volume, ó. O volume é 120, é ou não? Então, bota aqui esse volume. Então, esse 24 não está multiplicando, ele vem para esse lado fazendo o quê? Deixa eu botar do jeito dividindo. A gente tem 24H igual a 120. Esse H está sendo multiplicado pelo 24. Então, o H vai ser igual a 120 dividido por 24. 120 dividido por 24 deu 5, não foi? Vê se confere. Confere ou não, minha gente? 120 dividido por 24. Confere. Então, a gente achou o H. Então, a gente resolveu o nosso problema aqui, ó. A base aqui é 6 e essa altura aqui, que é igual àquela lá, é 5. Então, fica 6. Essa área aí é igual a 6 vezes 5, que vai dar quanto? 30. 30 centímetros quadrados. Terminou a área lateral? Só era essa área aqui, a área lateral? Sim ou não, minha gente? Ou ainda tem mais parte? Não, tem esse outro. Vamos calcular desse outro aí, ó. BCEF. BC, B, C, F. Me dê a base e a altura dele. Quanto que vale a base e a altura dele, rapidão? A gente está calculando esse, ó. 8 e 5, não é não, professor? 8 e 5, exatamente. 8 e 5. 5 vezes 8, 40, né? Se alguém não estiver entendendo, me fala. A gente está calculando aqui a área lateral, tá bom? Deixa eu tirar porque pegou bem. A gente está calculando a área lateral. Olha só para a lateral, porque a base a gente já calculou lá.
E por último, está faltando só uma figura que a gente não fez o cálculo ainda. Qual é ela? Para concluir a área lateral. Qual é a terceira? ACDF. ACDF, muito bem. Que é a da hipotenusa do triângulo, dá para ver? Da base, ó, é da hipotenusa. Então, é AD, CF. CF. Me dê a base e a altura. Quem é a base e quem é a altura dele, minha gente? 8 e 5. 8 e 5. Esse 8 aqui é de EF. A gente pode dizer que DF também vale 8? Nesse triângulo aqui, ó. Posso dizer que isso aqui também é 8? Pode. Não. Não posso, né? Mas vocês sabem de uma coisa que dá para calcular. Vamos ver quanto é que vai dar. Quando eu tenho um triângulo retângulo, o que que eu uso? Que eu tenho dois lados, o que que eu uso para achar o valor desse x? Que é esse aqui, ó. O que que eu posso usar? Vocês têm dois lados, que é achar o terceiro, que é a hipotenusa. Pitágoras. Pitágoras, muito bem. Então, vamos ao teorema de Pitágoras. Vou usar nesse espaçozinho aqui, dá para vocês verem? Por Pitágoras. Por Pitágoras, vocês têm que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá bom? O x é a hipotenusa, é oposto ao ângulo reto. Então, você vai ficar aqui x ao quadrado, 6 ao quadrado dá quanto? 36. 36. E 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. 100. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 100. Logo, x é igual a 10. Olha aí qual o valor verdadeiro de x. A gente não poderia ter essa medida igual a 8. Por que não? Porque aí esse triângulo ia ter dois lados iguais e ele não ia ter um ângulo reto, tá bom? Por isso que ele não poderia ser 8. Então, o valor de x é 10. Então, me dê a base e a altura desse triângulo agora. 10 vezes 5. 10 vezes 5. Muito bem. Que é igual a... Vamos chamar aqui de área 1, área 2 e área 3. A área 3 vai ser igual a 50 centímetros quadrados. Pronto, temos as três medidas. Só somar tudo agora. Porque a questão está pedindo para a gente... O que que ela está pedindo? A área o quê? Ó, aqui, ó. A área total. Confere? Essa base aqui foi 10 e a altura 5. Essa base aqui da gente foi 8 e a altura, todas as alturas são 5, né? Então, vamos calcular nossa área total. A área total é igual a 2 vezes a área da base. Quem me diz quanto é que é a área da base? 24. 24. 2 vezes 24, mais essas três aqui, ó. A gente vai ter que somar toda a área lateral. A área lateral, vamos somar aqui do ladinho quanto que dá a área lateral? A área lateral é igual a 30 mais 40 mais 50. Quanto é que dá essa área lateral todinha? 120. 120 centímetros quadrados. Então, bota esse 120 aqui, ó. Tá? E tá seguindo isso aqui. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 24, 48, né? 48 mais 120. Ótimo, Igor. Área total, 168 centímetros quadrados. Alguma pergunta? Tia, no caso é só fazer a área de todas as figuras, né? De todas as figuras que tem aí, depois é só somar tudo, né? Exatamente, só isso. Aí depende do nosso prisma, né? Sim, tia. Como o nosso prisma tem base triangular, então tem três faces laterais. Se o nosso prisma fosse quadrangular, aí observa que a gente ia ter quatro figuras na área lateral, não é? É. Beleza.
Pode passar para a próxima? Pode, tia. Eu vou disponibilizar isso aí para você. Passando para a próxima. Diga. Interromper. A senhora vai encerrar essa aula que horas? Deixa eu só concluir, faltam só 2 questões, eu acho. Tá bom? Problema. Você com ter outra aula, Ana? Não, é Tá porque bom. eu precisar sair daqui a pouco, entendeu? Pois tá, quando você precisar sair, você pode. Eu só vou encerrar a resolução e a gente encerra. Olha essa terceira. Agora chegamos na questão que a gente não fez em nenhuma turma, não é? A terceira a gente não fez. Fez? Meu povo do AB. Não, tia. Fez não. Pois ótimo. Então vamos lá nessa terceira. A soma das áreas totais de 2 cubos é 150. A área total dos 2 cubos é 150 centímetros quadrados. Pergunta para vocês, antes de ler a questão, como é que calcula a área total de um cubo? A gente chamar isso aqui de A, isso aqui essa aresta de B. Como é que eu calculo a área dele, de todas as faces? Vamos chamar de A1. 2 vezes a área da base, mais a área total do lado. Sim, vai dar quanto? Se um cubo todas são iguais, Fábio. É A elevado a 3. Cuidado, não confunde com volume. Você quer a área, ó. Não confunde. E é bom a 6 gente vezes saber ao quadrado. como. Diz aí, João. 6 vezes ao quadrado. Exatamente. Vamos lá ver por que, Jéssica, que é 6 ao quadrado. Se a gente pegar só essa daqui de baixo, ó. Como é que calcula a área dela, Jéssica? É base vezes a altura, tia? Base vezes a altura. E a base não é A e a altura A? Então vai ficar A ao. E quantas faces iguais a gente tem, já que isso aqui é. Entendi. Entendeu, Jéssica? São quantas iguais que a gente tem? 6. 6. Então, por isso que dá isso que o João falou. 6 ao quadrado. Se a área 1 é 6 ao quadrado, quanto é que vai ficar a área 2? Que a gente está chamando de B, a aresta. 6B ao Quanto é? quadrado? Exatamente, Jéssica. 6B ao quadrado. Então, olha outra coisa importante. Jéssica e todos vocês. Olha logo a pergunta, o que que você quer. Se você quer a área, o que que você quer, né? Porque o grande problema da gente é interpretar. Vamos tentar sanar os nossos problemas. A soma das áreas. Isso. Oi? Por que é A ao quadrado? Porque aqui é um cubo. O que que acontece quando a figura é um cubo? Com certeza você já pegou um cubo na mão, não já, Ana? Sim. Todas as faces são o que, Ana? Todas as faces são iguais. São iguais. Então, a gente não está chamando essa aresta aqui de A. Se a gente está chamando dessa aresta de A, a outra vale quanto, Ana? A outra vale quanto? A Se eu disse A também. Aí, se quiser fazer a fórmula da área de um quadrado, é A ao quadrado. A área de um quadrado não é A ao quadrado? Ah, professora, eu não quero fazer de quadrado, não. Eu quero fazer a forma do retângulo. Então, é base vezes altura. Aí, a fórmula de um retângulo vai ser base vezes altura. A base é A e a altura A. E vai dar, de novo, A vezes A, que é A ao quadrado. Entendeu? Do jeito que você quiser fazer, vai dar o mesmo resultado correto. Entendeu, Ana? E qual é a fórmula que é A ao cubo? Quando você quiser o volume. Cuidado, aqui a gente está falando de área. Aqui, ó, o nome circular. Foi a mesma coisa que a Jéssica falou no início, não foi, Jéssica? Tá vendo como é recorrente isso? Não é? Então, olha como é bom a gente estar treinando as questões, né? Chama a atenção da gente para a gente já ver o que que a questão está falando. Ela está falando de área. Toda vez que falar de área e a figura for cubo, vai vir na cabeça de vocês isso aqui, ó. Área, base vezes altura. Então, a base é A vezes A, dá A ao quadrado. Ah, mas um cubo tem 6 faces iguais.
6 faces iguais. Não esquece disso. Se são 6 faces iguais, então vai ser 6 vezes A ao quadrado. Essa outra a gente está chamando a aresta de B. Então, a base vai ser B vezes B, que dá B ao quadrado. Quantas eu tenho? Tenho 6. 6B ao quadrado. Beleza até aí? Tudo bem até aí, minha gente? Tudo. Sim, tia. Tudo bem. Pronto. Então, vamos concluir a questão. A área total dos 2 cubos deu 150. Então, o que que a gente pode dizer aí? Para montar a resolução. 6 ao quadrado mais 6b ao quadrado é igual a 150. Maravilha. Maravilha, Jéssica. Vê se vocês entenderam isso que a Jéssica falou. Entenderam? Sim. Ótimo. Só que a questão foi boa aqui com a gente, ó. Porque senão a gente ia ter 2 variáveis. A aresta do menor mede 3 centímetros. Nessa figura aqui, o menor é essa, né? Então, onde tem B, a gente vai colocar 3. Beleza? Beleza. Então, ficar 6 Tia, ao quadrado, diga. a Amanda disse que não entendeu. Pois vamos voltar. Até o volume, até a área, tudo bem, Ana? Sim, entendi, professora. Até a área, É a né? Amanda, tia, parece. Cadê a Amanda? Liga aí o microfone, Amanda, rapidão. Voltando aqui, o que que tem? Por que que é 6 ao quadrado? Porque você tem 6 faces, tá? Se você entendeu essa daqui, o outro é a mesma coisa, tá? Só que a aresta agora a gente está chamando de B. Então, vai ficar 6 vezes B ao quadrado. Por que que a Jéssica pegou e falou essa equação aqui pra gente? Porque a questão está dizendo que a soma das áreas, olha aqui, ó, a soma das áreas é 150 centímetros quadrados. Então, quer dizer que 6A ao quadrado mais 6B ao quadrado tem que dar 150. No entanto, a questão diz para a gente que o B vale 3. Então, se o B vale 3, substitui esse valor para a sua questão ficar mais simples e você vai achar o valor do A. Então, vai ficar 6A ao quadrado mais 3 ao quadrado é 9, né? Quanto que dá 6 vezes 9? 6 vezes 9, minha gente. 54. 54. Eu não vou botar direto, não. Na outra a gente bota. Vai ficar 6A ao quadrado mais 54 é igual a 150. Então, a gente ficou que 6A ao quadrado, vamos isolar o que a gente quer, que é o A, é 150 igual, menos 54. exatamente, que vai dar quanto? Você tem R$ 150 e tira R$ 54. 96. 96, maravilha. O que que a gente faz com esses 6? Ele está fazendo o que aqui? Tá? Passa Vai por dividindo. exatamente. A ao quadrado é igual a 96 dividido por 6. Quanto que dá 96 dividido por 6? 16. 16. Logo, A é igual a raiz quadrada de 16. Não, isso. Não vou pegar o mais ou menos, só interessa o valor positivo para a gente. Então, A vale 4, cadê? Centímetros. Centímetro ao quadrado. Não, porque é só aresta, né, Ana? É só 4, tá bom? Porque a gente está achando só esse Azinho aqui, ó. Professora. Oi, Rui. Ah, não, nada não. Oi? Tudo bem. Então, continuando, o que que a questão quer para a gente? A soma das diagonais do cubo. Quem que lembra qual é a fórmula da diagonal? Quem que lembra que a gente acabou de fazer o cálculo no início da aula? Vou voltar aqui com vocês. Cadê o cálculo da diagonal que a gente fez? Estou voltando aqui para a gente achar o É cálculo da aquela A vezes raiz de 3? diagonal. A raiz de 3, olha aí. E a gente fez o cálculo, né, para achar ele. A gente não pegou daí, ó. A raiz de 3. O que que é esse A? É o tamanho da aresta, ó. Dá para ver? Então, você só Dá vai sim. acrescentar essa raiz de 3. Ficou claro? Tia, você vai multiplicar pela raiz de 3 quando der o valor, né? Você só vai multiplicar.
Você está dizendo tirar a raiz e dar o valor de Isso, raiz? decimal. Isso, se der. Mas a Só maioria elevado das a 2, pessoas não? não vai fazer isso. Oi? Ou multiplicar por outra raiz de 3 também. Pode cancelar. Mas no caso não vai, Não, é porque só em. vai somar, né? Vamos ver lá. Olha lá o que a gente quer. A soma das diagonais. Deixa eu colocar de outra cor. Então, a gente não vai multiplicar, a gente vai somar. Somar. A Somar. diagonal vai ficar quanto? Se o A que a gente achou é 4. 4 raiz de Vai. 3. 4 raiz de 3. 4 raiz de Aí 3. fica 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, é? A diagonal 2 é quanto? Quanto que é a diagonal 2? 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. 3 vezes 3. Maravilha. Deixa eu colocar de roxinho para ficar organizado. 3 raiz de 3. Aí você volta lá para a questão aqui, ó. Você quer a soma das diagonais. Então, você quer D1 mais D2. D1 mais D2 é 4 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Muita atenção nessa hora. Esse raiz de 3 aqui funciona como se fosse um x, uma variável. Ele é imexível, isso, ele é imexível na soma, tá? Você quer somar, então não tem o que fazer com ele. Ele vai ser conservado e soma só quem está aqui fora. 4 mais 3, que vai Tia, dar... então, no caso, se a raiz fosse diferente, o resultado ia ser esse Não daí. ia fazer nada. Exatamente. Você ia acabar aqui a conta. Se em vez de raiz de 3 aí dentro, fosse raiz de 5, por exemplo, você não ia poder fazer mais nada. Acabou aí a questão. Tá bom? A Tia, gente... mas se fosse multiplicado, ia mexer neles, né? e multiplicado é diferente, né? Ia assumir Aí ia a raiz cortar. de 3. Isso. Ia ficar raiz de 9 e a raiz de 9 é 3. Né? Ia ficar 7 vezes 3, que ia dar 21, se fosse multiplicado. Beleza? Vamos lá para a próxima. Podia dividir Alguma também. pergunta? Não? Ana Lorena, fala de novo, teu áudio tá baixo. E se fosse dividido, professora? Se fosse 4 raiz de 3, ia ficar 4 sobre 3. 4 raiz de 3 dividido por 3 raiz de 3. Ia ficar assim, ó, tchau e tchau. 4 terços. É porque a Ana mora no interior, Ana? É ruim a internet? Não, professora, é porque eu tenho fone. Tá. Não, porque umas alunas falaram comigo que estão no interior e a internet não está nem funcionando, né? Quem mora longe, por conta dessas chuvas. Ficou clara a dúvida, Ana? Pode passar para a quarta? Pode sim, professora. Pois vamos lá na quarta. Um caminhão tem carroceria com 3,4 metros de comprimento. Vamos logo botando aqui, ver se dá para vocês verem aqui. Deixa eu pegar uma cor que dê para a gente ver. 3,4 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e Largura, tia. de largura, então tá errado. Apesar de que ia dar o mesmo resultado, mas vamos botar no lugar certo aqui a largura. Né? 2,5 metros de largura, muito obrigada. E 1,5 metro de 1,2, ó. A vista já tá dando chuva. Professor, onde é que a senhora tá anotando? Que eu não tô enxergando. Tá não. No No caminho. Tá no dá pra ver. caminhão. Agora eu vi. Eu tô riscando o caminhão todinho, coitado do caminhão. Dá pra ver não? E eu Ana? também tava Dá, tia, procurando. porque ele tava É olhando pra porque parte quando eu branca. vou escrever, eu dou o zoom na tela. Aí eu pensei que estava escrevendo branco e eu tava aqui esperando, pensei que tinha cravado. Não. E eu também tava Agora deu olhando pra era pro ver. branco. Agora que eu tô vendo que era no caminhão. Tá certo. Eu tô escrevendo, coitado do caminhão, a Leila aqui, ó. Tô escrevendo nele. Deixa eu dar um minutinho para vocês resolverem, que eu tô só fazendo aqui, falando. Ver quem vai acertar aí o volume desse caminhão e a resposta. São Oxe, a 16. gente deixa a senhora fazer. Não, tia, Não, continue, que é Sayane, melhor a gente acompanhando. tu tá enrolando, Sayane. Pois vocês vão me responder. Como é que fica o volume? Tia, como é que calcula o volume mesmo? Sim, como é que o... Primeiro, ele é um prisma? É, Como é o nome desse prisma? prisma de base quadrangular.
Isso. Isso, é um paralelepípedo? Sim. Sim, né? Eu acho que forma um ângulo de 90 graus. Ele é um paralelepípedo, tá? Ele é igualzinho aquele da barra de chocolate, só que o da barra de chocolate é como se a gente achatasse aqui, ó. Aí fica só essa barrinha, tá? E esse o caminhão, ele é expandido, tá? A altura dele é maior. Então, é um prisma. É um tipo especial de prisma. É um paralelepípedo, desculpa. Então, o que que acontece aqui? Vamos terminar nossa leitura. Quantas viagens deve fazer, no mínimo, para transportar 336 metros cúbicos de arroz? Ficou clara a pergunta? Ficou Vou calcular a área ou o volume do caminhão? o volume. Volume. Por quê? Se ele quer saber a quantidade de arroz que cabe dentro, é o volume. Muito bem, isso mesmo, Jéssica. Exatamente isso, né? Se fosse perguntado, quanto material usa para confeccionar a carroceria do caminhão? Aí sim você ia calcular a área dele, né? Mas está perguntando quanto de arroz, eu ainda está dando a ideia aqui, ó, metros cúbicos de arroz você vai transportar nesse caminhão. Então, como é que vai ficar o volume? Qual a forma? Área da base vezes a altura. Exatamente, A vezes B vezes C, onde esse A vezes B é a área da base. Como é um paralelepípedo, se você quiser fechar os olhos e multiplicar tudo, nenhum problema. Então, vai ficar 3,4 vezes 1,2 vezes 2,5. Calcula aí rapidinho para mim quanto é que dá. Se quiser deixar número fracionário, pode, para ver se fica mais fácil. Esse 2,5 vira 5 sobre 2. 10,2. 10,2 2. 10,2 o quê? Metros, metros cúbicos. Metros ó, vai cúbicos. metros cúbicos. E agora? O que significa? Agora não sei. Vamos lá, vamos interpretar aqui. Só O que dividindo, não, tia? Divide 336 por 10, que é o volume. Exatamente isso. O que significa esse 10,2? É É a o volume. Capacidade que ele pode. Exatamente, é a capacidade do caminhão. Ou o volume do caminhão em apenas uma viagem. Cada viagem que ele fizer, ele só transporta isso aqui, ó, 10,2 metros cúbicos. Mas aí ele precisa transportar 336 metros cúbicos. Então, como é que você vai fazer a conta? Exatamente isso que a colega disse. Pega o 336 e faz o quê? Então, Divide se por ele desse 10,2. a quantidade de viagem, a gente multiplicava, né? Exatamente. 336 dividido por 10,2. Pode aproximar, né, tia? Ou, olha para cá. Multiplica por 10 e divide por 102, tá? Você pode fazer isso, deve fazer isso. Como aqui é um número decimal, multiplica por 10, ele vai virar 102. Multiplica por 10, 336, vai virar 3.360. Quanto que deu essa divisão aí? 32,94. Aproximadamente 33. 32,9, né? O que acontece? Dá para fazer 32,9 viagens? 0,9? Não. 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 Porque esse 33. 0,9 aqui é como se ele saísse aqui, ó. Vamos supor que ele tem que sair de onde aqui? De São Paulo e chegar aqui para Teresina, né? Aí ele vai dar 0,9 viagens, então ele vai sair daqui e vai deixar a carga bem aqui, ó. Chegou em Altos, aí ele para lá e deixa a carga. Isso pode ocorrer? Não. 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 Para 0,1 da viagem, né? Não pode ocorrer. Tem que aproximar, hein, professora? Pergunta de novo para vocês. Posso deixar só 32 viagens? Vai transportar todo o arroz? Tia, Não. 28. Como é a história? 28. 28 o quê? O quê?
28 aqui, ó, embaixo do 102, vai dividir. 28 viagens, né não? Divida esse número aqui, 3.360 por 102, para ver quanto vai dar. Faça a conta. Um minutinho aí para você fazer. Saiu? Capacidade, olha como a vista está dando chute aqui. Dá 10. Olha aqui, 3 não dá por 102, 33 não dá, então você pega 336. 336 dividido por 102 vai dar 3, né? 3 vezes 102 dá quanto? 306? Sim ou não? Sim. Aí 336 tira 6. 30. 30, baixa um zero, vira 300. 300 dividido por 102 vai dar quanto? 2. 2. Não posso colocar 3, porque 3 vezes 102 dá 306, e a gente só tem 300. Então, 2 vezes 102 dá 204, confere? Confere. R$ 300 tira R$ 204, vai sobrar quanto? 96. 96. Então, 96 para dividir por 302, eu vou colocar uma vírgula e vou acrescentar um zero. Se a gente multiplicar isso aqui por 9, vamos lá puxar aqui. 9 vezes 102 dá quanto, minha gente? 102 vezes 9. 2 vezes 9 são 18, vai 1, 9 nada, 1 e 9. 918, confere? 918. Dá, né? Porque a gente tem 960, né? 918. 960 tira 918. Ou 60 tira 18. 42. Já podia parar aí, né? Vamos parar, né? Então, daqui já dá para a gente tirar um resultado, né? 32,9. Pergunta para vocês. Muitos alunos têm dúvida. Deixa eu ver. Ó, aqui, tem nessa questão. Tem 32, tem 33. Isso é muito comum nas questões lá do ICEDUC. Qual é a questão? Qual é a letra que eu vou marcar, professor? É 32 ou é 33? Isso, Gabriel. 33. Eu sempre falo isso porque isso facilita. Você quer transportar 336 metros cúbicos de arroz. Então, na hora que você fez a conta, deu 32,9 viagens, quase 33 viagens. Se eu antecipar para 32 viagens, eu vou conseguir transportar todo o arroz? Não, vai sobrar. Não, vai ficar faltando arroz, né? Então, eu não posso colocar isso aí só para 32. Então, a resposta é 33. Se a resposta aí tivesse dado 32,1, qual seria a Aí resposta? eu vou marcar 32, né? Infelizmente não, porque tu ia ficar com isso aqui sem transportar. Então, tu ia estragar o arroz aí da fábrica, da transportadora aí, da produtora de arroz. Ó. Se tivesse dado Eu entendi agora. 32,1, você conseguia transportar todo o arroz? Não. Não, né? Então, você era obrigado a colocar 33 viagens. A menos que a questão tivesse botado um nome aproximado aí. Se Beleza? fosse 32,5 também? Tudo depois de 32, você ia aproximar para 33, porque senão ia ficar sobrando arroz que você não ia conseguir levar. Confere? Entendi. Confere. Ok. Podemos Porque passar. viagens são para ser exatas. Não tem como fazer uma metade de uma viagem. Se não Até acontecer. tem, mas ele ia deixar em um lugar que não é o destino, né?
Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Saiu de Altos, de São Paulo para deixar em Teresina. Aí ele deu 32 viagens, deixando tudo em Teresina. Ah, mas a última viagem era só 0,9, então ele vai deixar tudo em Altos. Pode? Não, né? Não. Não, então não pode. 32,9 é obrigatório, 33 viagens. Beleza? Pode passar para a última? Pode. Última questão. Última questão. O volume de um paralelepípedo retângulo é de 240 centímetros cúbicos. Volume. Então, V, deixa eu botar para cá mesmo. V é igual a 240 centímetros cúbicos. As áreas de duas de suas faces são 30 e 48 centímetros quadrados. A área total do paralelepípedo em centímetros quadrados é. Agora ele deu o volume e quer que a gente ache a área total. Quem é que lembra, sem olhar suas anotações, da área total de um paralelepípedo? Deixa eu lembrar aqui a memória de vocês, A, B e C, para facilitar. Como é que fica a área total dele? 2 vezes AB, mais 2 vezes BC, mais 2 vezes AC. Maravilha. Isso mesmo, Jéssica. Maravilha, Ana. Entenderam? Não, foi eu não, professora. Foi a Jéssica, né, Jéssica? Foi, Foi a Vocês Jéssica. entenderam? Entendeu, Juan? Por que que a Jéssica falou? Entendi. Por que 2 vezes AB? Porque tem AB aqui, ó. Tem AB lá em cima, dá para ver? Que é a mesma Dá. base, a mesma altura. Aí, por que que é 2 vezes BC? Porque BC é essa parte aqui, ó, e essa de novo. 2 vezes. Toda vez que for um paralelepípedo, vocês vão ter duas a duas iguais, tá? Se não for mais. E o que mais que a gente não colocou? AC, BC e AC. AC. Cadê a área AC? AC é essa parte aqui de trás, ó. Todinha aqui. E essa parte aqui da frente da figura da gente, ó. Beleza? Vamos continuar aqui a leitura. Continuando a leitura. As áreas de duas de suas faces são 30 e 48. Vamos supor que quem seja igual a 30. Por exemplo, BC, que é pequenininho aqui, ó. BC seja igual a 30, né? E outra para ser 48. Pode ser AB, né? AB igual a 48. Vê se está claro isso aqui que eu estou colocando. Então, no caso, a gente poderia usar qualquer um das três, né? Qualquer um. Qualquer uma delas. Certo? Só muda que vocês iam botar o A, B e C em lados diferentes. Mas no resultado final vai dar o mesmo, porque aqui é um produto, né? E relembrando com vocês, qual a fórmula do volume? Área da base vezes a altura. Maravilha, a área da base vezes a altura. Aí, quem é a área da nossa base, nesse caso? A vezes B, né, tia? Exatamente, A vezes B. E nossa altura é C, confere? Que é o tamanho aqui da nossa figura. Confere. A nossa altura é C. A área da base vezes a altura. Então, pronto. O que que a questão quer? A área total do paralelepípedo. Então, o que que a gente já tem? A área total é 2 vezes AB, é 2 vezes 48, mais 2 vezes BC, 2 vezes 30, mais 2 vezes AC. Agora encalhou aí. A gente precisa do valor do A e do C. Vê se tudo bem para vocês. Tudo bem ou não? Tudo bem, professora. Ó, porque o AB a gente disse que vale 48. O BC a gente disse que é o 30, que ele deu aqui na questão. Só que a gente precisa do valor de AC. Para achar o valor de AC, a gente vai usar isso aqui, ó. A gente vai igualar. A gente vai igualar ABC, que é a fórmula do volume. Deixa eu colocar de outra cor. ABC igual a 240. Vê se vocês concordam que isso é verdade. É verdade. Por que que é verdade? Sempre duvidando. Porque
Porque é o volume, e o volume é a multiplicação dos três. Exatamente, porque é o volume, simples assim, ó. Muito bem. Agora, digamos, A vezes B, a gente tem quanto que é, não tem? Sim, Quanto que é? 48. Então, vamos substituir. 48 vezes C é igual a 240. Então, a gente ficou, esse 48 está multiplicando, vai para lá, vai Dividindo. dividindo. Quanto que dá 240 dividido por 48? 5. 240 dividido por 48 é igual a 5. Então, a gente achou o C. Nosso problema está 50% resolvido, falta o A. Como é que eu faço para achar o A? Vê se vocês estão vendo já a resposta aí. Faz a mesma coisa, só que com o A. Exatamente. A gente tem que A, B, C, vale 240. A Só que senhora já tem o BC. exatamente, o nosso BC vale 30. Então, você repete o A vezes 30, que é igual a 240. Aí a gente já pode dividir todo mundo por 10, não pode? Ó, dividindo todo mundo por 10, aí você vai ter que a A vai ser igual a 24 dividido Por 3. por 3. Dá Qual o valor? 8. Dá 8. Eu não coloquei, mas aqui é centímetros, não coloquei no 5. Vamos colocar 5 centímetros, porque ele disse que lá é centímetros quadrados. Aí acabou a questão, não foi? Só Ainda substituir não. e fazer a conta. Área total, 2 vezes 48, rapidão. 96 96, 2 vezes mais 30. 60. Aí o nosso a gente não tinha colocado aqui. O A que a gente achou é 8 e o C que a gente achou é 5. Quanto que dá esse produto todinho aí? 80. 80, maravilha. E agora a soma de tudo. 140 esses dois, né? 160. 140 mais 96, dá quanto? 156. 236, não? Aí, Cheguem a um consenso. Isso, 236. 236. 236, posso colocar? Pode. Pode. 236 é a área, não esquece, centímetros quadrados, tá? Essa é. tá. A senhora estava perguntando a soma de 96 mais 60. Beleza, então 96 mais 60 dá 156. Aí fica 156 mais 80, né? Confere? Sério. Confere. É dar 236 mesmo. Letra C. Momentos das dúvidas, se não, era só isso, né? Ou tem a sexta? Deixa eu só olhar. Não tem a sexta. Alguma pergunta nessa questão? Não, Não, ela é tia. boa. Não, tia. Pois uma ótima tarde para vocês, finalzinho, né? E uma ótima prova também, tá? Pra senhora também, tia.